A manhã começara com o som de pingos pesados no telhado de zinco. Na pequena casa de 2 cômodos, Renato abriu os olhos com um susto. Olhou para o relógio de pulso, um velho Casio com a pulseira quebrada presa por um elástico, e o coração disparou. Estava atrasado. O despertador não tocara, ou talvez tivesse, mas o barulho da chuva encobria o som fraco do aparelho. Sentou-se na beirada da cama, esfregando o rosto com as mãos calejadas. O chão frio sob os pés descalços parecia um lembrete de tudo que faltava em sua vida. Trabalho fixo, comida suficiente, um futuro melhor para Miguel e, acima de tudo, paz. Mas antes, se você gosta desse tipo de história, escreva nos comentários a sua opinião, pois vou adorar saber. Renato suspirou fundo e olhou para o filho de 7 anos, ainda encolhido no cobertor remendado, abraçado ao carrinho de brinquedo com uma das rodas faltando. Levantou-se com cuidado para não acordá-lo. Foi até o pequeno fogão, mas a realidade o golpeou de novo. Não havia café nem pão. Pegou o último restinho de farinha para fazer um mingau ralo, apenas para ter algo quente para o menino. Enquanto misturava a farinha com a água fervendo, os pensamentos de Renato estavam na entrevista marcada para aquela manhã. Era a 3ª em menos de um mês. A única oportunidade que parecia real. Uma vaga de auxiliar de almoxarifado numa grande construtora da cidade. Não era o emprego dos sonhos, mas era um emprego. Vestiu a única camisa social que tinha, passada às pressas com o calor de uma panela, e uma calça de sarja já esgarçada nos joelhos. Os tênis, com a sola quase descolando, eram o único par que restara. Não tinha dinheiro para o ônibus. De novo, respirou fundo e decidiu encarar o trajeto a pé. Cerca de 40 minutos de caminhada embaixo de chuva, com o vento cortando o rosto e a ansiedade corroendo por dentro. Antes de sair, agachou-se ao lado da cama de Miguel e beijou-lhe a testa. "Filho, torce por mim hoje, está? Papai vai tentar aquele emprego." Miguel, ainda sonolento, sorriu com os olhos fechados e respondeu baixinho: "Eu sei que o senhor vai conseguir, pai." Essas palavras foram o combustível que Renato precisava para enfrentar a manhã cinzenta. Pelas ruas alagadas, desviava de poças, segurava a pasta de papelão contra o peito para proteger os poucos documentos que tinha. RG, CPF, um currículo simples impresso na lan house do bairro. A cada passo, repetia mentalmente as respostas que daria ao recrutador, tentando esconder o nervosismo que crescia a cada quarteirão. Faltavam apenas 3 quadras para chegar ao prédio da entrevista quando um grito rasgou o ar, abafando o som dos carros e até mesmo o da chuva. "Socorro! Meu filho! Alguém, por favor!" Renato parou no meio da calçada. O coração gelou. Virou o rosto para a direção do grito e viu a cena que jamais esqueceria. Um menino de cerca de 5 anos, pequeno e franzino, estava com a perna presa entre as barras de uma grade lateral de escoamento de água, bem na curva de uma avenida movimentada. O sinal de pedestres ainda estava aberto, mas do outro lado da via, um ônibus já começava a fazer a curva, avançando rapidamente. A mãe, uma mulher bem vestida com um guarda-chuva caído ao lado, tentava desesperadamente alcançar o filho, mas estava a muitos metros de distância. Sem pensar, sem avaliar as consequências, Renato largou tudo no chão. Correu como nunca correra na vida, as pernas rasgando o ar, o peito queimando com o esforço. Atravessou a rua, escorregou na calçada molhada, mas não parou. Chegou até o garoto segundos antes de o ônibus atingir o local. Com um puxão forte e doloroso, conseguiu libertar a perna da criança. Abraçou o menino contra o peito e se jogou para a calçada, rolando no chão, enquanto o ônibus buzinava alto e seguia em frente. O silêncio que veio depois pareceu ensurdecedor. A mãe chegou correndo, ajoelhou-se no chão, agarrando o filho com lágrimas nos olhos. O menino, assustado e chorando, se manteve agarrado ao pescoço de Renato, como se ali encontrasse abrigo e segurança.
Meu Deus, você salvou meu filho, disse a mulher, os olhos arregalados, a voz embargada. Renato, com o rosto suado e a perna latejando, apenas acenou com a cabeça, tentando recuperar o fôlego. Não precisa agradecer, só fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu com a voz baixa, tentando se levantar. Quando olhou para o relógio, o sangue pareceu gelar nas veias. 9h15. Não, não. Com dificuldade, pegou a pasta molhada no chão, limpou o rosto com o dorso da mão ferida e saiu apressado, mancando, tentando ignorar a dor que subia pela perna. A mulher tentou chamá-lo. Moço, espera! Pelo menos me diga seu nome. Mas Renato já atravessava a rua com passos largos e claudicantes. Ao chegar ao prédio da construtora, a recepcionista o recebeu com uma expressão de tédio. O senhor Renato? A entrevista era às 9 em ponto. Agora já são 9h25. Renato respirou fundo, tentou explicar, mas parou no meio da frase. Quem acreditaria nele? Quem entenderia que ele havia perdido uma oportunidade de mudar de vida porque estava salvando a vida de um estranho? Apenas baixou os olhos, agradeceu, virou as costas e desceu os 12 andares de escada, já que o elevador demorava demais. Na calçada, a chuva havia parado, mas dentro dele a tempestade só parecia crescer. Comprou com as últimas moedas um pão francês, apenas um, e foi para casa. Miguel o recebeu na porta com o mesmo sorriso de esperança. Pai, você conseguiu? Renato, com os olhos marejados, pegou o filho no colo. Ainda não, filho, ainda não. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma cobertura com vista panorâmica, Helena, ainda com o coração acelerado, olhava pela janela com os olhos fixos na chuva fina que começava a cair novamente. Ela sabia que não podia deixar aquele homem sumir de sua vida sem ao menos descobrir quem ele era. E naquele momento, pegou o celular, discou o número de seu assistente pessoal e disse com firmeza: Eduardo, preciso que você descubra tudo sobre o homem que salvou meu filho hoje de manhã. O nome dele é Renato. Quero saber quem ele é, onde mora, tudo. Helena não era o tipo de mulher que aceitava um não como resposta. Acostumada a comandar equipes inteiras, fechar contratos milionários e tomar decisões que afetavam centenas de funcionários, ela agora tinha uma nova missão: encontrar o homem que havia salvado a vida de seu filho. Enquanto Arthur dormia, exausto do susto, ela andava de um lado para o outro na sala ampla de seu apartamento. A chuva continuava a cair fina do lado de fora, criando pequenos rios nas vidraças. Eduardo, seu assistente pessoal, a observava com atenção. Já conhecia aquele olhar determinado. Quando a chefe queria algo, não havia obstáculo que a impedisse. Preciso de resultados ainda hoje, Eduardo. Eu quero o nome completo, endereço, telefone, tudo. E, se possível, o histórico profissional dele também. Eduardo fez um breve aceno de cabeça. Claro, senhora, já estou cuidando disso. Helena parou perto da janela, respirando fundo. As imagens da manhã voltavam como um filme em sua mente. O grito de Arthur, o desespero, o barulho do ônibus freando tarde demais. E aquele homem, o jeito como ele correu, o olhar de puro instinto de proteção, os braços firmes envolvendo seu filho. Ela se sentiu pequena diante da grandeza daquele gesto. Nos anos que viveu cercada de gente com boas intenções duvidosas, nunca vira alguém agir assim, sem pensar em si mesmo, sem pedir nada em troca. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Renato tentava disfarçar a dor no joelho machucado enquanto consertava uma torneira pingando na cozinha. Fazia pequenos bicos como encanador, eletricista, o que aparecesse. Miguel desenhava no chão com um pedaço de giz de cera gasto, fazendo traços coloridos em uma folha amarelada. Está doendo muito, pai? Perguntou o menino, notando o jeito como o pai mancava. Não é nada, campeão. Só um arranhão, respondeu Renato, forçando um sorriso. Por mais que a decepção da manhã ainda pesasse no peito, ele não queria que Miguel carregasse essa tristeza também.
Não era justo com o menino. 2 horas depois, uma batida na porta o pegou de surpresa. Miguel correu para atender antes que o pai pudesse impedir. Um homem de terno escuro, com um guarda-chuva na mão e um sorriso cordial, se apresentou. Boa tarde. O senhor Renato mora aqui? Renato apareceu na porta, enxugando as mãos num pano velho. Sou eu. Aconteceu alguma coisa? O homem tirou um envelope do bolso interno do paletó. Fui enviado por Dona Helena Bastos. Ela pediu que entregasse isso pessoalmente. Renato franziu a testa, confuso. Helena? Ela é a mãe do menino que o senhor salvou hoje de manhã. O coração de Renato acelerou. Pegou o envelope com cuidado, como se fosse uma peça frágil. Dentro havia um cartão de visita elegante com letras douradas e um bilhete manuscrito, de caligrafia firme e bonita. Renato, não consigo parar de pensar no que você fez. Por favor, me dê a honra de uma conversa. Estarei amanhã às 10 horas da manhã no endereço indicado abaixo. Meu filho pergunta por você desde que acordou. Espero vê-lo em breve. Helena Bastos. Renato releu o bilhete 3 vezes, como se duvidasse de que fosse real. O endereço, um bairro nobre do outro lado da cidade, um lugar onde ele nunca ousara pisar. Guardou o envelope com cuidado, sentou-se no sofá rasgado e ficou ali, pensativo, olhando para o chão. Miguel se aproximou com curiosidade. Pai, quem é? Uma pessoa que quer conversar comigo amanhã. Sobre o quê? Renato sorriu, passando a mão nos cabelos do filho. Nem eu sei direito, campeão. Naquela noite quase não conseguiu dormir. A cabeça girava, imaginando todas as possibilidades. Será que era um agradecimento? Um pedido? Uma nova decepção? No dia seguinte, acordou cedo. Separou a melhor roupa que tinha. Uma camisa azul clara com o colarinho já um pouco desbotado, uma calça social que mal servia direito e o par de tênis lavado na noite anterior. Decidiu levar Miguel junto. Não tinha com quem deixá-lo e, no fundo, não gostava da ideia de deixá-lo sozinho. Foram de ônibus, fazendo baldeações e caminhando os últimos quarteirões. Quando chegaram ao endereço indicado, Renato parou diante do portão de ferro com grades trabalhadas e um interfone prateado. Miguel segurou firme a mão do pai, os olhos arregalados ao ver o jardim imenso e a fachada branca da mansão. Pai, é aqui? É, filho. Parece que é. Renato apertou o botão do interfone com hesitação. Uma voz feminina atendeu. Residência Bastos, bom dia. Meu nome é Renato. Tenho um encontro marcado com a Dona Helena. O portão se abriu lentamente, com um rangido suave. Pai e filho atravessaram o caminho de pedras, passando por canteiros floridos e uma fonte com peixes ornamentais. Antes que chegassem à porta principal, Arthur correu pelo jardim com os braços abertos. Tio Renato, eu sabia que você vinha. Miguel olhou para o menino e depois para o pai, como se ainda tentasse entender o que estava acontecendo. Helena apareceu logo em seguida, usando um vestido simples, de tecido leve e um sorriso tímido no rosto. Sem maquiagem forte, sem os saltos altos do dia anterior, parecia outra pessoa, mais humana, mais acessível. Obrigada por ter vindo, disse ela com sinceridade. Renato, ainda desconfiado, apenas assentiu com a cabeça. E por ter confiado, completou ela. O olhar dos dois se cruzou por um instante, um olhar cheio de coisas não ditas. Ele ainda não sabia exatamente o que ela queria, mas alguma coisa dentro dele dizia que a vida estava prestes a mudar. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, para melhor. Renato entrou na casa com passos lentos, o olhar curioso explorando cada detalhe do ambiente. O chão de mármore brilhava, os móveis eram de madeira nobre e as paredes estavam repletas de quadros de artistas famosos, ou pelo menos pareciam ser. Havia um aroma suave de flores frescas vindo de um arranjo na sala de estar. Miguel, de mãos dadas com o pai, olhava tudo com olhos arregalados. Nunca tinha visto uma casa tão grande. Para ele, tudo parecia saído de um filme.
Helena os conduziu até uma sala ampla, com janelas de vidro que davam vista para o jardim, onde Arthur já brincava novamente. Por favor, fiquem à vontade. Querem um suco? Um café? Perguntou ela, com um sorriso acolhedor. Renato recusou educadamente. Eu agradeço, mas prefiro que a senhora vá direto ao assunto. Não estou acostumado com esse tipo de situação. Helena percebeu o constrangimento dele e sorriu de forma compreensiva. Claro, é o mínimo que posso fazer depois do que você fez pelo meu filho. Sentaram-se em sofás opostos. Miguel e Arthur, jamais à vontade, estavam no tapete da sala, brincando com carrinhos de brinquedo que a funcionária da casa trouxe para eles. Helena respirou fundo antes de começar. Desde o dia do acidente, eu não consigo parar de pensar em você, Renato. Sua atitude foi simplesmente inacreditável. Você arriscou sua vida por alguém que nem conhecia. Isso mexeu comigo. Renato apenas assentiu, os olhos fixos nas mãos calejadas. Eu não fiz nada de especial, dona Helena. Fiz o que qualquer pessoa faria. Ela o encarou com um olhar firme. Não. Qualquer pessoa teria ficado parada. Você agiu, e por isso eu estou aqui, querendo de verdade fazer algo por você. Renato levantou o olhar surpreso. Fazer algo por mim? Sim, Helena sorriu. Eu dirijo uma empresa de construção civil. Além dos projetos comerciais, temos uma fundação social. Trabalhamos com inclusão, capacitação profissional, assistência a comunidades carentes e, desde aquele dia, eu pensei que talvez você pudesse ter um lugar nisso. Renato arregalou os olhos confuso. Eu? Mas eu nem terminei o ensino médio. Não tenho formação, só sei fazer serviço braçal, pequenos concertos. É exatamente por isso que pensei em você. Eu preciso de alguém que conheça a realidade das pessoas que a gente tenta ajudar. Alguém com empatia de verdade. Alguém como você. Renato respirou fundo. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Olha, dona Helena, eu agradeço de verdade, mas eu sou só um cara tentando sobreviver. Não sei se dou conta de um trabalho assim. Ela sorriu com doçura. Talvez você se surpreenda com o que é capaz, Renato. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada das crianças. Arthur e Miguel corriam de um lado para o outro, como se fossem amigos de infância. A cena aqueceu o peito de Renato. Tem mais uma coisa, Helena disse com um olhar um pouco mais sério. Eu queria que vocês dois viessem jantar aqui hoje à noite. Nada formal, só um agradecimento, pode ser? Renato hesitou por um segundo. Mas vendo o olhar animado de Miguel ao ouvir a palavra jantar, sorriu e concordou. Está bem, obrigado pelo convite. Naquela noite de volta para casa, Renato abriu o pequeno armário e escolheu a roupa menos surrada que tinha para ele e para o filho. Passou a camisa com cuidado e ajudou Miguel a pentear os cabelos. Horas depois, quando retornaram à mansão, foram recebidos por uma mesa posta no jardim, com luzes penduradas entre as árvores e uma brisa fresca que parecia acalmar o espírito. A comida era farta, mas simples, como se Helena tivesse pedido para a cozinheira preparar algo mais próximo da realidade deles. Arroz, feijão, frango assado e salada. Durante o jantar, conversaram sobre coisas da vida. Helena quis saber da história de Renato. Ele contou com certa vergonha como lutava para criar Miguel sozinho, desde que a mãe do menino os abandonou quando ele ainda era bebê. Falou dos bicos, das noites em claro, das contas atrasadas, das vezes em que dormiram com fome. Eu sempre fiz o possível, mas nem sempre o possível é suficiente, disse ele olhando para o prato. Helena escutou em silêncio, com os olhos marejados. Aquilo mexia com ela de um jeito que não conseguia explicar. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam com o cachorro da casa, Helena e Renato ficaram sozinhos por alguns minutos perto da varanda. Renato, eu queria mesmo te oferecer essa vaga na fundação. Não como caridade,
mas porque acredito que você pode fazer a diferença. Ele respirou fundo, olhando para o jardim iluminado. Eu preciso pensar. É muita coisa de uma vez só. Ela assentiu compreensiva. Claro, pense com calma. Mas saiba que essa porta vai estar aberta, pelo tempo que você precisar. Na volta para casa, com Miguel dormindo no banco do ônibus, Renato encostou a cabeça na janela e olhou para o céu. As estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. No peito, uma mistura de medo, esperança e um sentimento estranho. Como se pela primeira vez em anos, a vida estivesse finalmente começando a abrir uma nova porta. As semanas seguintes foram como um turbilhão na vida de Renato. Ele aceitou a vaga na fundação da empresa de Helena, ainda com o coração cheio de dúvidas e inseguranças. No começo, achava que não ia durar nem uma semana. Se sentia deslocado, como um estranho tentando encontrar um lugar onde claramente não pertencia. Mas aos poucos, o cenário foi mudando. Logo nos primeiros dias, percebeu que sua vivência de rua, de luta diária, fazia dele exatamente a pessoa que a fundação precisava. Sabia como conversar com as famílias carentes, entendia o desespero de quem precisava de um prato de comida ou de uma oportunidade de emprego. As pessoas confiavam nele. Os colegas de trabalho o respeitavam. E Helena o observava de longe, com um olhar de orgulho silencioso. Miguel, por sua vez, parecia cada dia mais feliz. As manhãs eram de escola, as tardes passadas na casa de Helena, brincando com Arthur. Os dois meninos se tornaram inseparáveis, como irmãos que a vida tratou de unir antes mesmo de qualquer laço de sangue. Em uma sexta-feira à tarde, depois de um evento social organizado pela fundação, Helena ofereceu uma carona para Renato e Miguel. No carro, as crianças riam no banco de trás, cantando uma música infantil que tocava no rádio. Helena e Renato trocaram olhares cúmplices pelo espelho retrovisor. O silêncio entre eles, diferente de antes, era confortável. Uma pausa carregada de significados que os dois fingiam não perceber. Quando chegaram ao bairro simples onde Renato morava, ela estacionou o carro em frente à casa modesta. Antes que ele saísse, ela respirou fundo e disse: Renato, sabe, eu andei pensando, se você quiser posso te ajudar a encontrar um lugar melhor para morar, mais perto do trabalho, um bairro mais seguro para o Miguel. Ele a olhou, surpreso. A voz saiu num tom mais duro do que gostaria. Eu agradeço, Helena, de verdade. Mas eu não estou procurando caridade. Ela sorriu, entendendo o orgulho dele. Eu sei. Não é isso. Eu só quero ajudar. Você merece. Renato assentiu sem dizer mais nada. Apenas abriu a porta do carro e ajudou Miguel a descer. Antes de fechar, olhou para ela. Obrigado pela carona. E entrou em casa. Naquela noite, deitado na cama, ficou olhando para o teto, perdido nos próprios pensamentos. Sabia que estava começando a sentir algo por ela. Um sentimento confuso, inesperado, mas impossível de ignorar. Porém, a diferença entre os mundos deles era como um muro alto, como um abismo impossível de atravessar. Enquanto isso, na mansão, Helena também tinha os próprios dilemas. Sentada na varanda, com uma taça de vinho nas mãos, observava as luzes da cidade ao longe. Pensava em como a presença de Renato havia mudado a dinâmica da sua casa e da sua vida. Arthur estava mais feliz, mais calmo. Ela mesma se sentia diferente, menos solitária, mais leve, mas ao mesmo tempo um medo novo crescia dentro dela. O medo de se entregar a algo tão fora da sua zona de conforto. No sábado, decidiu tomar uma atitude. Convidou Renato e Miguel para um almoço de final de semana. Algo simples, apenas os quatro. Ela, Arthur, Renato e Miguel. Renato hesitou antes de aceitar. Mas Miguel, animado com a ideia de rever o amigo, praticamente o arrastou para o compromisso. A tarde foi leve, com as crianças brincando na piscina, enquanto os adultos conversavam na varanda.
Você parece mais tranquilo, comentou ela, observando o jeito como ele interagia com os meninos. Acho que estou começando a acreditar que talvez as coisas estejam mudando. Helena sorriu. Eu tenho certeza que estão. O clima entre os dois era de cumplicidade. Trocaram histórias de infância, deram risada de situações inusitadas, falaram sobre sonhos antigos, aqueles que a vida foi adiando. Quando o sol começou a se pôr, as crianças já estavam cansadas de tanto brincar. Arthur deitou no sofá da sala e Miguel adormeceu no colo do pai. Helena trouxe um cobertor para cobrir os dois meninos. Ao fazer isso, sentou-se ao lado de Renato. Por alguns segundos, ficaram apenas olhando os filhos dormindo. Foi ela quem quebrou o silêncio. Sabe, Renato, eu costumava achar que a vida era só sobre metas, números, resultados, mas desde que você apareceu, eu vejo tudo de outro jeito. Ele virou o rosto devagar, encontrando o olhar dela. Eu também achava que gente como você nem olhava para gente como eu. Helena sorriu com ternura. Eu olho para você. Eu vejo você. Por um instante, os dois ficaram assim, próximos o suficiente para que um toque acontecesse. Um toque que acabou vindo. Helena pousou a mão suavemente sobre a mão dele. O coração de Renato disparou. Por reflexo, ele olhou para as próprias mãos calejadas, acostumadas ao peso de ferramentas e trabalho duro. Não parecia certo que mãos como aquelas fossem tocadas por uma mulher como ela. Mas ali estava ela, sem joias, sem maquiagem exagerada, apenas sendo Helena. Eu não sei o que dizer, ele murmurou com a voz embargada. Ela apertou de leve os dedos dele. Então, não diga nada agora. A noite caiu. Renato e Miguel foram embora. Mas ao deitar na cama com o filho já dormindo ao lado, Renato sabia que algo havia mudado. E não só na rotina dele, mas no próprio coração. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, Helena estava sentada na cozinha, tomando café sozinha. Com o celular na mão, encarava a tela. Uma mensagem aberta, mas ainda sem coragem de enviar. Renato, posso te ver de novo hoje? Só nós dois? Ela respirou fundo, hesitou, mas antes de apagar a mensagem, apertou enviar. Do outro lado da cidade, o celular simples de Renato vibrou em cima da mesa. Ele leu e ficou parado, olhando para a tela, com um sorriso discreto nascendo no canto dos lábios. Renato encarou a tela do celular por alguns segundos. As palavras de Helena, tão simples e diretas, pareciam ter um peso que ele ainda não sabia como carregar. Respirou fundo, olhou para Miguel, que ainda dormia profundamente, e respondeu com um breve: claro, me diz a hora e o lugar. A resposta veio quase instantânea. Um convite para um café da tarde, na própria casa dela, só os dois, sem crianças, sem distrações. Renato passou o resto da manhã nervoso. Tentou disfarçar, ocupando-se com pequenos concertos em casa, mas o pensamento sempre voltava para o encontro. Separou a camisa menos surrada, ajeitou o cabelo como pôde e, pela primeira vez em muito tempo, passou um pouco de perfume, um restinho de um frasco que guardava há anos para ocasiões especiais. Antes de sair, ajoelhou-se ao lado de Miguel. Filho, hoje o papai vai sair um pouquinho sozinho. Vou encontrar uma pessoa. Você fica bem aqui, né? Miguel sorriu, ainda sonolento. Pode ir, pai. Eu vou ficar desenhando. Com o coração batendo forte, Renato pegou o ônibus até o bairro Nobre. Caminhou o restante do percurso, sentindo o ar fresco bater no rosto. Quando chegou à porta da casa de Helena, foi recebido por ela já na varanda, vestindo um vestido simples de tecido leve, os cabelos soltos, um sorriso discreto nos lábios. Que bom que você veio. Eu quase não vim, ele confessou, rindo de nervoso. Por quê? Porque isso tudo ainda parece um sonho meio distante da minha realidade. Helena o convidou para entrar. Sentaram-se na sala, agora silenciosa, sem o som das crianças correndo de um lado para o outro. A mesa estava posta com uma jarra de suco,
bolo simples e algumas frutas. A conversa começou leve. Helena perguntou mais sobre a infância dele, sobre a vida antes de Miguel. Renato contou histórias de quando era adolescente, de como aprendeu a fazer reparos em casa para ajudar a mãe, de como largou os estudos para trabalhar. Ela ouviu cada palavra com atenção. Aos poucos, o tom da conversa foi mudando. A cumplicidade que vinha se formando nas últimas semanas agora estava ali, presente, como um terceiro elemento entre eles. Renato, eu preciso te dizer uma coisa, disse ela depois de um tempo. Ele respirou fundo, já esperando por algum tipo de recado definitivo. Talvez ela fosse dizer que tudo tinha ido longe demais, que estava confundindo as coisas, mas ela continuou. Eu me sinto diferente perto de você. Desde o dia em que você salvou o Arthur, eu não consigo parar de pensar em como a vida é estranha. Você apareceu no pior dia da minha vida e trouxe um tipo de esperança que eu já tinha esquecido que existia. Renato ficou em silêncio, tentando entender onde aquilo ia dar. Eu passei anos me escondendo atrás de contratos, metas, reuniões. Achava que podia controlar tudo, até o que eu sentia. Mas agora, eu não sei mais o que fazer com isso. Ela se levantou, caminhou até ele e, antes que ele pudesse reagir, pegou suas mãos entre as dela. Renato, eu acho que estou me apaixonando por você. Ele arregalou os olhos, totalmente sem saber o que dizer. Por um segundo, pensou em recuar. Pensou em todos os motivos pelos quais aquilo não fazia sentido. A diferença social, os mundos opostos, o futuro incerto. Mas quando ela olhou nos olhos dele, com aquele olhar sincero, cheio de ternura e vulnerabilidade, tudo isso desapareceu. Helena, eu não sou o tipo de homem que você merece. Ele sussurrou com a voz embargada. Ela sorriu, balançando a cabeça em negativa. Talvez você ainda não entenda, mas é exatamente o tipo de homem que eu quero. E sem esperar mais, ela se aproximou e o beijou. Um beijo suave, demorado, cheio de tudo aquilo que eles tentaram esconder por semanas. Quando se afastaram, Renato a encarou ainda sem palavras. Eu não sei no que isso vai dar, disse ele. Nem eu, ela respondeu, mas quero descobrir junto com você. Os meses seguintes foram uma mistura de transformação e descobertas. Renato se firmou no trabalho na fundação. Seu jeito humano de lidar com as pessoas conquistou a equipe inteira. Recebeu uma promoção como coordenador de campo com um salário que, pela primeira vez, permitiu a ele pagar todas as contas no fim do mês. E ainda sobrar um pouco. Miguel e Arthur se tornaram praticamente irmãos. Passavam os finais de semana juntos e até começaram a fazer planos de ter um cachorro. Com a ajuda de Helena, Renato conseguiu alugar uma casa maior em um bairro mais seguro. Nada de luxo, mas com espaço suficiente para Miguel ter o próprio quarto e até um pequeno quintal para brincar. E entre almoços, cafés e finais de tarde, o relacionamento entre ele e Helena foi se fortalecendo. Em uma tarde de primavera, os quatro estavam sentados em um piquenique no parque, o mesmo onde tudo tinha começado. Arthur e Miguel corriam atrás de pombos, enquanto Renato e Helena, de mãos dadas, observavam ao longe. Ela virou o rosto para ele com um sorriso suave. Sabe, às vezes eu penso em como tudo poderia ter sido diferente se você não tivesse parado aquele dia. Renato sorriu, com os olhos fixos nos filhos brincando. Se eu não tivesse perdido aquela entrevista, eu nunca teria ganho tudo isso. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E o que exatamente é tudo isso, Renato? Ele respirou fundo, emocionado. Uma nova vida, um lar e, principalmente, você. Helena sorriu, os olhos marejados. Então, podemos dizer que a vida, às vezes, nos empurra para os lugares certos, do jeito mais inesperado. Renato assentiu. Exatamente. Enquanto o sol começava a se pôr, com o céu tingido de tons alaranjados e rosados, os dois ficaram ali, em silêncio.
apenas sentindo a presença um do outro e agradecendo em silêncio pelas voltas que a vida dá. E naquele instante, Renato soube que finalmente estava no lugar certo, com as pessoas certas. Se você gostou desta história emocionante, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.